Torcedor vascaíno, presta muita atenção nesse vídeo porque o cenário mudou completamente nas últimas horas. A negociação por Brian Rodrigues esfriou. O departamento médico do Vasco está deixando a torcida aí em alerta justamente antes de uma sequência de jogos decisiva aí na temporada. Mas tem uma notícia que pode mudar completamente esse cenário. Isso porque Santiago Souza já chegou no Rio de Janeiro, está pronto para assinar com o Vasco da Gama e quer estar em campo contra o Santos, tá? E eu vou te falar uma coisa, tá? Essa chegada do Souza pode ser muito mais importante do que parece. Mas antes disso, nós também precisamos falar do que aconteceu com a situação do Brian Rodrigues. Porque o Vasco já está procurando alternativas e existe um detalhe nessa negociação que pode explicar por que as coisas esfriaram. Eu vou trazer para vocês aqui já já. Então fica até o final porque eu também vou dizer se eu colocaria o Souza para jogar contra o Santos ou não. Então bora pro vídeo. Bom, vamos começar pela notícia mais quente, né? Vamos começar pela notícia que pegou muita gente de surpresa. A negociação por Brian Rodrigues, ela esfriou, né? Quando uma negociação ela esfria, existem duas possibilidades. Ou o clube ainda acredita que consegue recuperar a conversa com o jogador, ou o Vasco já começou a procurar um outro caminho visando outros jogadores para não iniciar uma novela, né? E o Vasco está olhando justamente essas duas alternativas. Isso é importante, porque o pior cenário seria o Vasco da Gama ficar esperando o Brian Rodrigues enquanto o mercado continua andando. E aqui eu quero colocar para você uma pergunta. Você insistiria no Brian Rodrigues ou partiria aí para outro nome, né? Outra possibilidade? Porque eu particularmente acho que o Vasco precisa ter uma regra muito simples. Se a negociação não evolui, se o Vasco perceber isso, cara, muda o alvo, tá? Porque não dá para transformar toda a negociação em uma novela. O Vasco precisa de jogador, precisa de qualidade e precisa de jogador que possa ajudar. Agora, a notícia é essa daí que está na tela para vocês, tá? O Sport Center detalha aqui que a negociação pelo Brian Rodrigues ela esfriou, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Como diz aqui o Bruno Fernandes no Fala Fonte. E aí, ele diz que as conversas com a América do México continuam, mas as partes ainda estão distantes. O Vasco buscou um negócio, né? Não desistiu, mas busca uma outra opção no negócio. Mas já começou a observar aí outras opções também para poder reforçar o seu time caso não dê nada certo aí com o Brian Rodrigues, tá? E aí o que eu tenho para falar sobre isso? É importante trazer para vocês o meu posicionamento, que é o seguinte. Eu trouxe a informação para vocês aqui ontem na minha live, quem assistiu, de que o empresário do Brian Rodrigues disse e foi categórico. O Vasco está sim atrás do Brian Rodrigues. Ponto, tá? Tem um ponto aqui que às vezes quem tá te passando informação não passou, tá? Então é importante você botar atenção. Clube do mundo árabe, tá? Oriente Médio, um grande clube, né? Um clube muito quente da Argentina também tá de olho e ele tem proposta da Holanda. Então talvez esse seria o principal fator para esfriar essa negociação, como eu disse na live ontem. Eu disse, cara, tá negociando? Tá negociando, mas se o Vasco tiver que entrar em leilão com um clube do Oriente Médio, com um clube da Holanda, com um clube com quem quer que seja, o Vasco pode não querer entrar nesse leilão. E aí a negociação naturalmente ela vai esfriar. Eu disse isso aqui para vocês, dito e feito. O jogador agora esfriou, o Vasco ainda tem interesse, mas só não tá acontecendo porque sim, cara, porque o jogador tem outras propostas e aí fica muito difícil você conseguir seduzir um jogador sem botar mais fichas ali do que o seu adversário para uma possível negociação, tá? Então a informação que se tem sobre o Brian Rodrigues é essa. Mas, cara, tem um problema ainda maior do que Brian Rodrigues, tá? Que surgiu no dia de ontem, né? Essa situação que, na minha opinião, merece muito mais a atenção de vocês, merece o like de vocês também, merece a inscrição de vocês. O departamento do médico do Vasco acendeu aí o alerta, né? É um momento péssimo para isso. O Vasco está entrando aí em uma sequência decisiva de jogos, ou seja, não basta ter um bom time, né? Você precisa ter um elenco disponível. Você precisa, por exemplo, ter profundidade de elenco, né? Porque imagine só, o treinador tentando, né, e tendo que ajeitar o time,
tendo que entrar em uma partida importante sem 2, 3 ou até mais opções importantes, né? Você perde qualidade, perde alternativas, né? E começa a improvisar. E quando começa a improvisar demais, o time sente, né? O time do Pedro Emanuel que já está aí bem compacto, bem acertado. Por isso agora é fundamental acompanhar a situação de cada jogador que está sendo monitorado. Quem são esses jogadores? Andrés Gomes foi cortado antes do jogo de ontem por conta de uma lesão. A gente precisa falar também do Brenner, que parece que quebrou o dedo do pé, tá? A gente precisa destacar isso. O Cuesta sentiu ontem também. Então, assim, situações que preocupam muito, cara. Muito. Porque o Vasco conta muito com o Andrés Gomes, as suas jogadas, a sua qualidade. O Cuesta começou a evoluir, começou a melhorar, se lesionou. O Brenner vem de dois gols no jogo retrasado, tá? Contra o Fluminense, num clássico, jogo importante. E aí os caras se lesionam, assim. E assim, deixa muito preocupado. Deixa muito preocupado, é uma situação que merece muito a atenção de vocês, tá? Então vamos ver como é que vai ser feito. É como eu falei hoje na live do André que eu tava participando. Colídio e Sousa, meu amigo, vocês já cheguem prontos para jogar, tá? Já cheguem prontos para jogar, porque vocês vão ter que jogar, tá? Vocês vão ter que jogar, não tem jeito. E aqui existe um cuidado que o Vasco também precisa ter. Não adianta você tentar recuperar jogadores na correria e perder o mesmo atleta novamente. Por isso precisa contratar jogador para repor essas opções ou trabalhar mais com os moleques da base, né? Para a zaga, a gente tem o Saldívia, mas assim, gente, vocês viram o Saldívia. A gente tem o Wallace Falcão, a gente tem jogadores não são aquele nível absurdo de qualidade, mas a gente tem, né? Eu não quero que o Sousa já chegue, a gente vai falar dele agora. Não quero que ele já chegue tendo que ter essa missão dura de ser o cara aí que vai já chegar tendo que atuar como zagueiro. Assim, queria ver o Sousa como volante mesmo, né? Que eu acho que é a melhor função dele. E aí, se o departamento médico do Vasco entender que determinado jogador ainda não vai estar 100%, essa situação do Andrés, do Brenner, nem coloque para jogar no próximo jogo. Nem coloque para jogar. Mantenha cautela, porque a gente não pode perder esses jogadores pro fim dessa temporada, não. Até o fim dessa temporada, não. E aí o objetivo é simples, fazer o jogador atuar, talvez numa partida que ele se sinta mais confortável, mas tendo sempre essa cautela ali, para ter esse jogador disponível, durante toda a sequência, né? E aí contrate, né, Edmar? Contrate jogador, porque a gente precisa, tá? E é justamente por isso que a chegada do Sousa ganha mais importância, do Colídio, porque agora o Vasco está recebendo uma nova opção para o elenco. E aí a gente precisa falar, Sousa chegou, né? Sousa chegou lá no aeroporto, galera do podcast, galera do BTB foi lá receber ele lá. E, cara, ele já chegou falando que quer estar à disposição contra o Santos, né? Porque ele tava jogando, gente. Ele tava jogando lá no Racing. Enfim, cara, tava ativo, né? E aí isso é importante, porque o Sousa ele não tá chegando apenas para compor elenco, gente. Ele chega para ser o titular do Vasco. Ele chega em um momento em que o Vasco precisa aumentar a competitividade. Por isso que eu tô falando para vocês. Eu não quero ver o Sousa de zagueiro. Por isso preciso contratar um zagueiro. Estão falando de Diego Carlos, é difícil de vir, né? Gabriel Pereira, é difícil vir, tá? E aí ele chega nesse momento que o Vasco precisa de competitividade, tá conseguindo obter essa competitividade. E existe uma coisa que chama bastante atenção, a vontade do jogador de estrear rapidamente, tá? Agora eu peço para vocês, ó, calmem. Calma, uma coisa é o jogador dizer que está à disposição, outra coisa aí é a comissão técnica entender que ele está pronto para jogar, o departamento médico, ele ainda vai fazer exames, vai depender muito da parte física, dos treinamentos e da documentação, tá? Jogando ele estava, mas não é assim. Não é assim. Mas se tudo der certo, por que não, né? Por que não já colocar ele para jogar aí, né? E é isso daí. Agora, vamos dar a nossa opinião. Se o Sousa estiver fisicamente pronto e liberado, eu colocaria para jogar, gente. Não necessariamente porque ele precisa ser titular, apesar de eu achar que ele vai ser, mas porque você precisa começar a integrar o jogador rapidamente. Já chega para ser solução, né? Tem que botar ele para ganhar minutos, ele precisa começar a entender o time dentro de campo, e ele vai ter que entender, graças a Deus treinador parece que a gente tem, tá? E é isso. Agora, pra gente fechar, olha o cenário. O Brian esfriou, o departamento médico do Vasco preocupa demais, e o Sousa chegou ao Rio e quer jogar. Você percebe como o Vasco está vivendo aí momentos completamente diferentes ao mesmo tempo, né? E aí existe uma notícia ruim no mercado, que é essa do Brian, existe uma preocupação física, que é também não deixa de ser uma notícia ruim,
E é exatamente por isso que a diretoria precisa agir rápido, tá? Se o Brian não vier, outro nome tem que ser escolhido. Se o departamento médico preocupa, o elenco precisa estar preparado, precisa estar reforçado. E se o Sousa chegou, tem que integrar o cara para ele jogar, tá? Agora eu quero saber uma coisa. Sousa deve estrear contra o Santos, na sua opinião? Vai ficar aqui no comentário aqui a pergunta fixada, porque dependendo da resposta da comissão técnica, essa pode ser uma das grandes novidades do Vasco para essa sequência, tá? E mais, você ainda quer Brian Rodrigues ou acha que o Vasco deveria esquecer essa negociação? Comenta aqui embaixo. Quero ver se a torcida está dividida com relação a isso. E se você quer acompanhar todas as movimentações do Vasco da Gama, mercado da bola, escalações, lesões, acompanhar os bastidores, as informações, já se inscreve aqui no nosso Vamos Jogar Vascão, deixa seu like, porque isso é muito, mas muito importante para você ajudar o canal e ficar por dentro de todos, tá? E manda um vídeo, né? Manda esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo para aquele amigo vascaíno que está esperando o Sousa entrar em campo, tá? Porque agora é decisão, agora é decisão. Vamos lá, vamos pra cima e vamos contar com melhoras aí do nosso Vascão da Gama. Mais tarde, às 5h15, aguardo vocês aqui na nossa live, beleza? Valeu, fui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.